Vamos ver sobre a Mesopotâmia, então. Mesopotâmia é uma palavra que significa no meio das águas ou no meio dos rios, isso vem do grego, que caracteriza a região que existe entre os rios Tigres e Eufrates, que é uma região bastante fértil, onde houve vários agrupamentos humanos ao longo dos anos. O norte é bem montanhoso, o sul plano e pantanoso, e ela foi cultivada por diversos povos, sumérios, acádios, babilônios, assírios, caldeus e por aí afora. As cidades desses povos eles surgiram a partir desses nichos ecológicos específicos em que cada um produzia diferentes estratégias de sobrevivência, ou seja, em cada lugar se adaptou a uma maneira diferente de produzir e sobreviver. Está aí o mapa da Mesopotâmia geral, com algumas das cidades principais no norte, como Nínive, Assur, e no sul, Babilônia e algumas outras. Essa é a parte no norte do rio Eufrates, que fica na área da Turquia, uma região montanhosa. Conforme vai descendo, nesse caso aí na Síria, o rio ele passa para uma região já um pouco mais plana, não tão montanhosa. E aí na parte bem sul, já dentro do Iraque, como ele fica bem árido e seco, o que caracteriza essa região aí. Uma ilustração de mesopotâmicos fazendo um aterro às margens do rio para tornar a área mais habitável e poder controlar melhor o rio e a plantação. Aí duas ilustrações de pequenas cidades mesopotâmicas quando ainda estão na fase inicial de aldeamento e construção das casas e muralhas, por aí vai. Cada cidade ela era um estado independente, com seu rei, com sua administração própria. Algumas cidades elas acabaram se tornando grandes centros urbanos e por essa razão também vieram a conquistar cidades ao redor. A gente tem que entender que um reino ou um império naquele tempo ele surge como uma cidade e domina as outras cidades ao redor pela conquista militar. Não existe a ideia de país com fronteiras como nós temos hoje. Não existem as cidades independentes. Essas cidades eventualmente lutam entre elas. As principais cidades que inclusive formaram reinos foram Acádia, Assur, Nínive, Babilônia e algumas outras aí. Aí a simulação de uma cidade suméria, né, com o templo, o palácio no centro, com muralhas e as casas ao redor. Mesma situação no caso da Babilônia, um zigurate gigante e toda a parte central arborizada ali. Essas aqui as ruínas de Nínive, que existe lá no Iraque, ainda perto de Mossul. Os templos eles eram centros religiosos, mas também administrativos. Ou seja, os templos, junto com os palácios, eles recebiam a produção agrícola das aldeias do entorno da cidade e centralizavam realmente toda essa produção. E esse alimento que lá existia ele era redistribuído então para a população na forma de festas, rituais, que eram regidos geralmente pelo rei. O rei aqui ele é considerado um representante da divindade, ele faz uma ponte entre os deuses e os homens. A administração da produção então acabou levando à criação de escrita e de funcionários especializados que soubessem ler e escrever para fazer essa administração, inclusive a contabilidade. Aí a fotografia de um zigurate de Ur, cerca de 2000 a.C., que funcionava como templo e também como um observatório. Outra vista de baixo, uma estrutura realmente gigantesca, muito grande que se fazia nessa época. Aqui a cabeça de Sargão I, rei de Acade. Provavelmente não é dele essa cabeça, mas tradicionalmente é chamada com esse nome aí. Aqui um bloco de argila com a escrita cuneiforme e uma estátua de Gudea, que é o rei de Lagash, também com alguns textos escritos no seu colo ali. Aqui mais um tablete com escrita cuneiforme também, que foi usada para várias línguas, né? O sumério, o babilônico, o assírio e outros. Os principais impérios da Babilônia foram o Império Acádio, bem antigo, o de Sargão, que vimos antes, o primeiro Império Babilônico, do famoso Hammurabi, nós vamos ver mais adiante sobre ele, o Império Hitita, que na verdade é um império da Anatólia, que é a atual Turquia, mas que acabou influenciando durante um tempo bastante na região da Mesopotâmia.
Depois tivemos ainda o Império Assírio, que foi muito longo e bastante poderoso por muito tempo. E finalmente o Segundo Império Babilônico, do tempo de Nabucodonosor II, que tem bastante influência na história bíblica principalmente. Bom, resumindo então as principais realizações mesopotâmicas: a criação da escrita cuneiforme, a invenção da cidade. Se acredita essa região como tendo surgido as primeiras grandes cidades do mundo, ou pelo menos a organização mais caracterizada delas. A divisão do ano, né, baseado sempre nos múltiplos de 6, né, com 12 meses, a hora 60 minutos, o círculo em 360 graus, a engenharia hidráulica deles, né, com cuidado com o rio e construção de dicas e tal, a observação astronômica, né, e os primeiros códigos de leis da humanidade que vieram dessa região aí, com Hammurabi e tantos outros famosos. Terminamos aí então com o mapa da Mesopotâmia para finalizar.